E agora comentamos sobre alguns fatores que afetam a simbiose entre leguminosas e risóbios. E os mais importantes, então, vamos fazer alguns comentários sobre eles. Quais são? É claro, não podemos deixar de mencionar os agentes fixadores, que são os hóspedes, no caso, as bactérias, as espécies e, dentro das espécies, as estirpes de bactérias. Um outro fator são as características da planta hospedeira. É claro que vamos ter também fatores externos, no caso edáficos, ou seja, do solo, e fatores climáticos ou ambientais. E também a própria população microbiana, mais especificamente os risóbios nativos do solo, que são também agentes fixadores. Mas no caso aqui, nos agroecossistemas, a gente tem tratado, quer dizer, a pesquisa tem produzido muitas estirpes mais agressivas, mais eficientes, ou melhor dizendo, no processo da fixação, que vão competir com as espécies nativas de risóbios que ocorrem no solo. Então aqui nós comentamos sobre este primeiro fator, que são os agentes fixadores. Então, como nós vimos no início desse assunto, nós temos diversos gêneros e espécies dentro dos gêneros de bactérias simbióticas. Cada uma dessas bactérias ou dessas espécies tem características próprias que as tornam mais ou menos eficientes no processo da fixação. E, como eu comentei, a pesquisa nesta área tem evoluído muito nas últimas décadas, de forma que os pesquisadores, os cientistas da área, têm criado, através de melhoramento genético, estirpes, que são como se fossem raças ou tipos dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, a espécie Bradyrhizobium japônico, que é a que faz a simbiose com a soja. Eu acredito que nós já temos aí centenas de estirpes ao redor do mundo dentro dessa única espécie, ou seja, estirpes melhoradas justamente para fixar mais nitrogênio dentro dos nódulos das plantas, no caso da soja. E é só um exemplo, mas as demais espécies também, para feijão, para as forrageiras, etc., também já foram desenvolvidas inúmeras estirpes para promover a fixação do N2 nos nódulos dessas plantas. Nós mesmos, aqui no CCA, temos estudado esse processo, no caso, no feijão calpi. Então, nós estamos trabalhando há mais de 3 anos com essas bactérias para ver as estirpes mais eficientes dentro desse gênero Bradyrhizobium, que é o que faz a simbiose com as plantas de feijão calpi. Então, aqui uma foto mostrando esse trabalho feito em casa de vegetação. Esses dados estão ainda sendo processados, mas aqui a gente já percebe que as plantas, de modo geral, com as estirpes, não estão apresentando nenhum sintoma de deficiência de nitrogênio. Lembrando que nesses vasos não foram aplicados adubos nitrogenados, apenas bactérias. A gente percebe que todas as estirpes aqui estão funcionando. Algumas, por exemplo, essa segunda, que é a ímpar,
0,316, as plantas parecem mais desenvolvidas do que as demais. Mas os resultados ainda detalhados, as análises estatísticas, inclusive de produção de nódulos, né, vão mostrar aí em maiores detalhes qual dessas estirpes é a mais eficiente. Um outro fator importantíssimo é a própria planta hospedeira, as características das leguminosas, no caso. As leguminosas, uma família extremamente numerosa de plantas, acredita-se que tenham mais de 20 mil espécies, e dessas espécies ainda não se sabe assim com certeza na totalidade, porque são muitas espécies, então nem todas foram estudadas. Apenas 23% das espécies foram pesquisadas quanto a estas características de fazer simbiose com as bactérias. E dessas 23% já é possível afirmar que 88% nodulam. Ou seja, não é porque elas são leguminosas que elas vão fazer nodulação, vão fazer simbiose com as... Algumas não fazem, elas obtêm nitrogênio de outras formas. Mas a maioria é capaz de produzir nódulos, ou seja, de se associar com as bactérias. De qualquer forma, aproximadamente quase 11.200 espécies ainda precisam ser estudadas quanto a essas informações sobre capacidade de fazer a simbiose. E entre as que fazem simbiose, que nós chamamos nodulíferas, há uma grande variação. Então elas podem ser classificadas quanto ao seu potencial de formar simbiose e fixar N2 em 3 faixas: baixo, médio e alto. Ou seja, baixo potencial, médio potencial e alto potencial de formar simbiose e fixar N2. Quer dizer, quem fixa são as bactérias. Mas quem forma a simbiose, quer dizer, tem que haver uma harmonia entre espécies de plantas e bactérias. Então, para formar simbiose e fixar N2, tem esses potenciais. Alguns exemplos, no caso, Leucena leucocéfala e Gliricidia sepium. São 2 leguminosas que fixam de 200, no caso, as bactérias que estão dentro das suas raízes, vão fixar entre 200 e 300 quilos de N por hectare. Então, quer dizer, essa faixa é ótima. Então, são espécies que têm alto potencial de formar nódulos, de se associar com bactérias e fixar, no caso, as bactérias fixarem o nitrogênio. Já as espécies de acácia, a pesquisa tem mostrado que elas fixam apenas 20 a 30 quilos de N por hectare. Então, isso é considerado um baixo potencial de fixação. Ainda sobre as características da hospedeira, no caso da planta, outras características são importantes. O genótipo da planta, ou seja, a sua capacidade genética e a sua idade, né, vão afetar também a proporção do nitrogênio fixado. Por exemplo, Gliricidia, que ocorre em várias regiões do mundo. Então, dependendo da região, dependendo da sua procedência, vai haver uma grande variação entre 20% a 68% de capacidade de obter o nitrogênio a partir do ar atmosférico, ou seja, de fixar o nitrogênio. No caso de Leucena leucocéfala e Acácia albida, essa faixa é de 37 a 74 para a primeira e de 6 a 37% para a segunda. Então,
Já são faixas diferentes dessa outra primeira. E dentro, então, das plantas hospedeiras, outra característica é a sua promiscuidade, ou seja, a sua capacidade de se relacionar com vários parceiros, no caso, várias bactérias. É um outro fator limitante à fixação biológica. No caso, quando elas são menos promíscuas, ou seja, têm menos parceiros, a quantidade de nitrogênio fixado tende a ser muito mais elevada. Agora, fatores edáficos e climáticos que vão afetar esse processo. Vamos começando aqui com o pH e a presença de alumínio e manganês, que são características muito comuns nos nossos solos tropicais. Esses fatores, ou seja, condições de alta acidez e a presença de alumínio e manganês, que são tóxicos, vão afetar negativamente as simbioses entre risóbios e leguminosas nos solos tropicais. Então, para que só um comentário adicional, você tem que fazer, quando você vai cultivar leguminosas inoculadas com bactérias, você tem que corrigir esse problema através da prática da calagem. Então, e esse efeito vai ocorrer em função da espécie vegetal e da estirpe de bactérias que estão envolvidas na simbiose. De qualquer forma, valores de pH inferiores a 5,5 e altas concentrações de alumínio vão reduzir drasticamente a nodulação, no caso do feijoeiro. Então, nossos autores colocam uma figura bastante interessante sobre esta relação. E é justamente essa figura que nós reproduzimos aqui. Então, vejam, no caso, o efeito do pH e do alumínio na nodulação de feijão em solução nutritiva. Vejam que à medida que aumenta o pH da solução, no início há um aumento modesto, mas a partir do pH 5, então a nodulação começa a acontecer, ou seja, um aumento bastante expressivo no processo da nodulação, ou seja, da formação dos nódulos, atingindo um ótimo aqui no pH perto de 6. E vejam que também quando o alumínio da solução aumenta, a produção de nódulo cai drasticamente. Então, são dois fatores muito importantes. Aqui eles estão mostrando em solução nutritiva, mas podemos extrapolar essas ocorrências para as condições de solo. O que é que tem nos nossos solos tropicais? Esses valores, abaixo de 5, né? Onde a produção de nódulos, certamente, no caso do feijão, mas podemos colocar que para a maioria das leguminosas, esse processo vai ser comprometido, tanto nessas condições de baixo pH, quanto de alta presença de alumínio, altas concentrações, que geralmente esses dois fatores, essas duas situações, vão acontecer ao mesmo tempo, ou seja, geralmente em solos com pH baixo, vamos ter altas concentrações de alumínio, uma redução bastante drástica, no caso aqui pH baixo e alumínio alto, né? Uma baixa produção de nódulos. Dentro desses fatores edáficos e climáticos, nós não poderíamos deixar de mencionar a questão do fósforo. O fósforo, inclusive de acordo com a maioria dos autores, é o fator mais limitante à simbiose nos solos tropicais. Por quê? O fósforo, como a gente viu e eu mostro nos vídeos, é a fonte de energia, é a fonte de ATP.
Se nos solos tropicais não tem fósforo, a simbiose, mesmo com as bactérias mais eficientes, vai ser comprometida, porque não vai ter energia para formar o ATP. Então, isso é mostrado aqui também pelos nossos autores. Mas outros nutrientes, além do fósforo, também vão comprometer o processo, como potássio e magnésio. Então, eles têm que estar também em níveis adequados para promover a nodulação. Nossos autores também mostram pesquisas sobre isto. E dentre os micronutrientes, vamos destacar principalmente o molibdênio, porque é o que vai compor um dos componentes da nitrogenase. Tem que ter molibdênio na estrutura. Então, sem molibdênio, a nitrogenase não vai funcionar, então não vai haver fixação. Entretanto, tanto o molibdênio quanto o cobalto parecem ser supridos de forma eficiente pelo solo ou pelas próprias reservas das sementes. Então, as sementes, de modo geral, quando elas germinam, elas já vão ter molibdênio suficiente para formar a nitrogenase, atuar no metabolismo aí do nitrogênio, das enzimas, durante todo o ciclo da planta, permitindo o funcionamento pleno aí do processo da fixação. E outros estudos também mostram que outros elementos, como o boro, também é um elemento muito importante para o desenvolvimento dos nódulos e o acontecimento ou a ocorrência da fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico. Nas nossas pesquisas sobre a fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico em feijão calpi, por meio da simbiose com bactérias do gênero Brevibirhombium, então, além de estudar as estirpes, nós estamos também estudando o efeito do fósforo. E os resultados iniciais mostram esse efeito. Então, por exemplo, aqui essas plantas foram tratadas ou inoculadas com uma bactéria chamada BR3267. A diferença, as duas, no caso, os dois vasos têm a mesma bactéria, mas a diferença é a concentração de fósforo. Então, nesse caso, com plantas menores, temos apenas 20 quilos por hectare. E aqui, com as plantas mais bem desenvolvidas, mas com a maior dimensão, quer dizer, mais altas, então vemos que aqui elas foram tratadas com 80 quilos por hectare. Então, um efeito expressivo do fósforo no crescimento das plantas. Então, também temos esses dados, mas não estão aqui, que a nodulação aqui foi muito superior em relação à produção de nódulos neste caso. Então, é o efeito do fósforo, ou seja, um fator do solo, na performance, na ocorrência da fixação e, consequentemente, do crescimento das plantas. Então, ainda comentando sobre esses fatores edáficos, no caso, a presença de nutrientes e elementos químicos aí no solo e seu efeito no processo da fixação. No caso aqui, o peso de nódulos de 4 leguminosas inoculadas com risóbio e fungos micorrízicos em latossolo com diferentes fatores nutricionais. Então, o que ele variou aqui foram os tratamentos com os elementos químicos. Então, aqui temos várias informações, mas o que a gente destaca aqui é que esse tratamento completo, é claro, menos o nitrogênio, porque se já tem nitrogênio, então
é claro que, no caso, os nódulos não vão ser produzidos. Inclusive, a gente percebe que tem esse tratamento completo mais M. Mas o tratamento que permitiu, de modo geral, em todas as situações, a maior produção de nódulos, ou as maiores, foram justamente esses tratamentos aqui com adubação completa, claro, com a supressão do nitrogênio. Então, tanto aqui nessa espécie, a Albizia lebec, nessa outra também, Enterolobium contorticilicum, Sesbania virgata também, o tratamento completo, e a Leucena leucocéfala. Então, para que as plantas nodulem, elas têm que estar bem nutridas, com todos os nutrientes em níveis adequados. Então, é claro que temos outras informações, mas esta é a principal mensagem da figura. Nessa mesma linha de estudo de nutrientes e efeito na nodulação, nós temos essa pesquisa mostrando a matéria seca de nódulos de jacatupé, que é uma leguminosa, em função de fórmulas de adubação com potássio e magnésio. Então, esses dois elementos, de acordo com a literatura, têm que estar numa relação adequada. Então, não pode ter muito potássio, por exemplo, porque aí o magnésio não vai ser absorvido de forma satisfatória. Então, aqui, as diferentes relações, não houve muita. Por exemplo, o melhor tratamento foi esse e o pior foi esse aqui. Ou seja, sem os dois, é claro. Nível zero de magnésio e potássio, é claro que os nódulos vão ser comprometidos. E a melhor nodulação foi obtida nesta relação. De 2 para 1, ou seja, 120 de potássio e 60 de magnésio. Então, mas de qualquer forma foi muito parecido com essas outras relações. E diferente, é claro, dessa última, onde os dois elementos estavam em níveis mínimos, ou seja, sem os dois. Dentro desses fatores edáficos, temos que destacar também a presença do nitrogênio mineral. Então, o excesso de N mineral vai reduzir drasticamente a nodulação das leguminosas. Isso é compreensível, porque se as plantas já têm nitrogênio mineral à disposição delas, elas não vão precisar se associar com bactérias. Então, a nodulação é uma resposta às demandas nutricionais das plantas. Em florestas em clímax, ou seja, em equilíbrio ecológico, dinâmico, ocorre inclusive a ausência de nódulos, porque nessas condições há muita produção de nitrogênio mineral a partir da mineralização do nitrogênio orgânico. Então, a nodulação e a fixação nessas situações vai ser muito modesta, porque as plantas não vão precisar dessa associação, dessa simbiose, uma vez que o processo da mineralização está produzindo nitrogênio na forma de amônio e nitrato em quantidades satisfatórias para o metabolismo das plantas. As pesquisas, inclusive, mais detalhadas, têm mostrado que o excesso de nitrato prejudica os eventos iniciais da formação dos nódulos. E evidências também indicam que o nitrito compromete a formação do ácido indolil acético, impedindo o encurvamento do pelo radicular e a formação do cordão de infecção. Então, esses são detalhes que mostram por que o nitrogênio na forma mineral, inclusive, inibe esse processo.
E alguns estudos também mostram que o nitrito reage com a leg-hemoglobina, inativando-a. E outros estudos indicam que a alta disponibilidade de N para o crescimento da parte aérea promove a redução dos fotossintatos que chegam aos nódulos. Um outro fator edáfico importante é a presença de elementos tóxicos. Metais pesados, por exemplo, cádmio, chumbo e outros, são altamente prejudiciais à nodulação. E os diferentes gêneros de Rhizobium apresentam maior ou menor tolerância à presença de metais. Brede Rhizobium é o mais tolerante e Azorhizobium o menos tolerante. Agora, esses outros gêneros, Rhizobium, Mesorhizobium e Sinorhizobium, apresentam tolerância intermediária entre esses dois. Então, esses são dados gerais obtidos da literatura a partir de pesquisas que foram publicadas em periódicos especializados em microbiologia e fixação do nitrogênio. E outros fatores do solo e climáticos, por exemplo, a umidade e a salinidade do solo. A deficiência hídrica, é claro, não é interessante. Vai prejudicar, vai produzir, quer dizer, as plantas crescendo em solos com pouca água vão apresentar menor peso dos nódulos. Isso foi obtido na soja, por exemplo, menor peso de nódulos e menor atividade da nitrogenase. Agora, há casos extremos de adaptações das plantas e bactérias a situações extremas, por exemplo. Então, o estabelecimento de simbiose em condições de seca extrema, como diversas espécies de acácia na África, ou em condições de extremos de inundação, de presença de água, como ocorre nos solos amazônicos. Então, temos alguns registros, por exemplo, no deserto de Sonora, nos Estados Unidos. Foram encontradas em torno de 5,9 vezes 10 elevado a 3 células por grama de solo a 6 metros de profundidade nas raízes dessa planta Prosopis glandulosa. Também solos com problemas de salinidade vão ter peso de parte aérea reduzido, as plantas, e a nodulação radicular e a atividade da nitrogenase também vão ser comprometidas. Temperatura é outro fator importante e o efeito da temperatura é variável de acordo com as espécies de bactérias e plantas envolvidas. Feijoeiro, por exemplo, não nodula em temperaturas superiores a 34 graus Celsius. E temperaturas acima de 35 graus vão causar a perda de plasmídios, que são justamente as organelas onde estão presentes os genes NIF. Temperaturas acima de 46 graus afetam a sobrevivência dos nódulos. Um manejo interessante seria a manutenção de cobertura morta para minimizar os efeitos adversos da temperatura durante o estabelecimento da cultura. Para finalizar esse assunto, então vamos apresentar alguns dados e fotografias mostrando a magnitude da fixação, ou seja, os benefícios e as quantidades fixadas em algumas culturas e situações. Essa primeira fotografia mostra uma raiz de soja com uma ótima
nodulação, nódulos bastante numerosos e expressivos e grandes. Isso só é obtido em condições artificiais, isto é, nos agroecossistemas, através de inoculação com Bradyrhizobium japonico. E aqui em primeira mão, fotos de nossas pesquisas também, que têm apresentado ótimas nodulações também às nossas plantas de caupi. Então aqui são nódulos radiculares em feijão caupi, e esses nódulos se desenvolveram após a inoculação, então não são coisas naturais. Se não fosse a inoculação, certamente não teríamos. Aliás, nós temos outras fotos mostrando isso, que a população nativa dos risóbios não vai proporcionar esses resultados. Isso só é obtido com a inoculação de estirpes melhoradas. No caso aqui, nós usamos essa Bradyrhizobium 3262 para obter esses resultados. Aqui, outra fotografia, no caso que a gente obteve da literatura, são células de Rhizobium e raiz de tremoço com nódulos apresentando forte coloração avermelhada, certamente a presença de hemoglobina interna, permitindo aí essa coloração. E aí a hemoglobina, no caso, seria a proteína, né, que vai permitir o funcionamento da nitrogenase devido ao tamponamento do oxigênio dentro dos nódulos. E aqui uma situação de campo interessante, onde vemos aqui à esquerda plantas de soja que não receberam bactérias, ou seja, as sementes não foram inoculadas. Eu vejo que são plantas menores, inclusive com a apresentação de sintomas de deficiência de nitrogênio, que são essas folhas amareladas, ou seja, clorose nas folhas. E aqui à direita, plantas que foram inoculadas com as bactérias. No caso, certamente, estirpes de Bradyrhizobium japonico. E aqui alguns dados de quantidades de N fixadas por algumas espécies de leguminosas de importância econômica. Então vejam que aqui certamente esses dados são obtidos a partir de pesquisas em agroecossistemas, em plantas crescidas em situação de plantios racionais e intensivos. Então, temos aqui algumas campeãs aqui de fixação, por exemplo, alfafa. Mais de 300 quilos foram obtidos. Vejam esse caso aqui, leucena, 400 a 900 quilos. Então são valores altamente expressivos. Ervilha, mais de 200 quilos. Vejam o caso essa espécie, Calopogônio, 450 quilos no máximo. Então, no caso a soja, já foram obtidos, inclusive, 450 quilos na cultura da... Então, são valores extremamente interessantes e expressivos. Mas, repetindo, esses máximos aqui só são obtidos em condições mais racionais, onde são utilizadas tanto plantas quanto bactérias melhoradas geneticamente para obter essas altas produções, altas performances de nitrogênio fixado. Para fazer esta aula, utilizamos diversas fontes. Aqui nós apresentamos algumas, como esse livro de Moreira e Siqueira, que a gente sempre comenta e recomenda nas nossas aulas, Microbiologia e Bioquímica do Solo. O livro de Silvia e colaboradores, Principles and the Applications of Soil Microbiology, um ótimo livro que aborda esse assunto. Não está aqui, mas também a gente recomenda o livro de Madigan, que é a Microbiologia de Brock, que a gente comenta também em vários vídeos. E também sugere esses vídeos aqui
estão aí no nosso canal disponíveis para serem visualizados. Temos outros vídeos que abordam esse assunto, então nosso canal está bastante suprido, digamos assim, com vários materiais sobre este tema. E com isso eu encerro nossa aula de hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês então noutra oportunidade. Muito obrigado e tchau.